Bom dia, ouvintes da Rádio da Mata FM. Estamos aqui novamente com o nosso querido Aurélio Schomer, que é filósofo, escritor, entende bastante de história, tem bons contatos, boas conversas, e a gente vai falar um pouco mais sobre as questões ligadas aos seus conhecimentos, a tudo que ele tem tratado. Aurélio, muito obrigado por sua presença. Bom dia aqui no nosso Conexão Brasil. Bom dia, Jacaúna, bom dia, ouvintes da Damata FM, bom dia, meus amigos queridos de Pernambuco. Então, nós vamos. Essa semana eu gostaria de falar sobre um vídeo que eu lancei essa semana aqui no meu canal no YouTube, né? Lancei na quarta-feira, é, falando sobre uma carta ao jovem, né? É um vídeo rápido, de 5 minutos. O título é esse: A Carta a um Jovem. Em que eu mostro nesse vídeo um pouco da história do mundo, né? Não necessariamente do Brasil, mas também do Brasil, claro, dizendo um pouco, porque a gente esquece os sacrifícios que passaram nossos antepassados. Nossos antepassados, até relativamente pouco tempo na história, relativamente que eu digo em relação ao total da história, não tinham energia elétrica, não tinham remédios eficazes, né? Não tinham antibióticos, não tinham analgésicos, a medicina era baseada em certas crenças que hoje a gente sabe que são erradas, né? É, e enfrentaram guerras, enfrentaram um mundo muito mais violento que o de hoje. A gente acredita muito nessa coisa assim, o mundo era mais calmo. Não, não era mais calmo. Eventualmente no Brasil, aqui e ali no interior, realmente você tinha, por conta da estrutura de milícias, milícias que não eram milícias como essas milícias de hoje, eram milícias rurais, né? Era uma coisa dos coronéis, né, do interior, porque o coronel da Guarda Nacional era isso, né? Era um coronel de milícias. Né? A Guarda Nacional era uma guarda de milícia que acabava funcionando. Mas não totalmente, a gente sabe disso. O sertão do Nordeste sofreu com o cangaço, que era uma coisa terrível, né? Que as cidades que eu tenho conversado com pessoas de cidades que por onde o cangaço passou no Nordeste, sofreram horrores. Aqueles bandos que vinham matando, estuprando, roubando, passavam tudo no caminho. Então, os nossos antepassados, nesse vídeo eu falo como nossos antepassados sofreram para nos dar o que nós temos hoje. Agora, claro, não significa que nós não tenhamos que combater as iniquidades que restaram, porque eles também eram homens decaídos, falíveis, pecadores, nós como cristãos acreditamos nisso. Né? E então eles não nos entregaram uma sociedade perfeita, até porque o ser humano não é perfeito e jamais o será. Né? Mas estamos numa posição muito melhor que estávamos no passado, que viveram eles, e nós temos que ser um pouco gratos a isso. A gente não deve ser ingrato, né? A quem morreu por nós, literalmente, né? Quantos não foram que se sacrificaram para que a gente tivesse liberdade, para que a gente tivesse as possibilidades que nós temos hoje. É isso. Então, É, veja, sim, com todo o acúmulo de experiência que nós temos e com tantas ideias revolucionárias querendo arrebentar com tudo, destruir com tudo, e eu entendo também que eu assisti seu vídeo, né, percebi isso, isso tem uma importância muito grande também para a nossa própria geração atual, né? porque o jovem, às vezes, ele por desconhecimento histórico, isso é desconhecimento. Eu sei porque eu já fui jovem também, já fui comunista na juventude e tal. O jovem, às vezes, por desconhecimento, ele acha que tudo tem que mudar. Ele acha que as coisas estão muito ruins, ele vê as iniquidades, ele vê os problemas e acha que a revolução é o melhor. Ele quer fundar uma nova sociedade, um novo homem. Né? Então o jovem acaba sendo seduzido por ideais, aquela busca do ideal, né? A busca do fim. E o fim justifica o fim, se nós focarmos no fim, ele acaba justificando todos os meios. Né? Só que a gente não se dá conta, quando jovem, que ao fim nunca se chega. Né? Que de um ideal jamais teremos o que o ideal promete. Nunca aconteceu de uma utopia se realizar e nunca vai acontecer. O destino da utopia é a distopia. Então, a gente vê
E eu estava hoje até aproveitar, Jacaúna, que acabou, Sim, né, ontem, né? Ontem eu tive um encontro com o ministro conselheiro da Embaixada da Venezuela no Brasil. Tá? Ele estive com ele, Tomás Silva, junto também com William Adrian Clavijo Vito, que também trabalha na Embaixada da, da República da Venezuela, representando o presidente Guaidó, que é o presidente legal da Venezuela, que é reconhecido pelo nosso governo, o governo Bolsonaro, como mais de 60 países do mundo reconhecem Guaidó como presidente, e não aquele usurpador, que é o Nicolás Maduro, um tirano usurpador, Nicolás Maduro. Então, ali é um caso típico, né? Desse projeto idealismo, né? Idealismo de Chaves, né? Que vamos construir uma Venezuela para todos os venezuelanos. A renda nunca esteve tão concentrada na Venezuela quanto agora, e é uma renda muito menor do que era antes, porque destruiu a economia, destruiu o agronegócio, foi destruído quando foi fazendo essa revolução, né? Vamos destruir, destruir, de destruição em destruição, não sobrou quase nada. E aí nós temos aí 6 milhões de refugiados, é um número recorde no mundo hoje, com fome, passando necessidades na Colômbia, no Peru, no Brasil e em outros países. Toda essa situação humanitária terrível, causada por um ideal, por uma vontade de revolucionar, de refundar, né? Baseado em Simão Bolívar, né? É um caso sério, como também foi um revolucionário no seu tempo, e o legado está aí também, não é uma grande coisa, não. Eu sou bastante crítico. Eu sei que Pernambuco aderiu à Confederação do Equador, e Pernambuco, ao aderir à Confederação do Equador, que foi um erro, que depois os pernambucanos reconheceram que foi um erro, né? É, ele adotou a Constituição da Colômbia, a Constituição bolivariana, né, da época, virada por Simão Bolívar. Mas é isso, eu acho que o idealismo é um grande problema. Mas eu acho que só o tempo também, às vezes, tira um pouco da. Se bem que eu vejo, às vezes, jovens que me surpreendem pela inteligência, pela capacidade, por já ter essa capacidade de enxergar o mundo como um lugar que a gente não pode desperdiçar tudo que foi feito antes, que a gente não pode jogar fora tudo que se conquistou em nome de pretensa utopia que, na verdade, não vai se realizar. É, essa carta que você coloca no vídeo é todo. Quando eu assisti, eu entendi que tem uma conexão muito forte, tem essa ligação importante com relação ao que você estava dizendo há pouco, né, desse encontro. E você tem um ótimo exemplo para dizer, olha, jovens, e alguns até que ainda não entenderam bem esse sentido da vida nisso, da sua experiência, que precisam adquirir e ter o dos outros até para entender melhor, a própria Venezuela é um exemplo disso. é eu, veja, hoje não é mais uma questão, a Venezuela não é mais a questão de esquerda, de direita, é a questão de tirania, narcotráfico, de exploração predatória de riquezas naturais, de fome mesmo, uma questão humanitária. Né? Isso não é mais uma questão de esquerda e direita. Não é mais a disputa em torno disso. Claro que as revoluções elas são muito mais de esquerda, os idealismos são muito mais de esquerda, mas certas coisas que a gente fica discutindo se são direita e esquerda também não acho importante então discutir e conceituar, mas Hitler, por exemplo, o nazismo é um grande erro, um grande equívoco, uma carnificina, né? Aquela coisa, eu boto no vídeo também a foto, uma foto do Holocausto judeu. Eu abomino quem queira fazer qualquer tipo de negacionismo, qualquer tipo de relativismo em relação a isso. Né? O povo judeu foi vítima, foi vítima em grande escala de chacinas terríveis, homens, mulheres e crianças assassinados, torturados, explorados à exaustão, levados. Então, o mundo é uma história de horrores. Quem conhece os horrores da história devia ter o um mínimo de prudência, né? A querer achar que o nosso tempo está todo errado.
Nosso tempo tem problema, sim. Pessoas pobres que precisam ser socorridas, precisam ter oportunidades, que precisam adquirir ferramentas através do ensino. Eu tenho falado isso aqui nos outros programas, né? Quanto é importante, né? Esse conceito de empoderamento, que no Brasil, infelizmente, chegou para o Paulo Freire, chegou pela pessoa errada, mas que vem da Inglaterra, né? Vem do movimento conservador inglês, e achava que, bom, se os pobres não conseguem competir porque não têm uma boa educação, então nós temos que dar uma boa educação aos pobres. Esse é o mínimo para tornar a sociedade mais justa, mais equânime, mais equilibrada e incentivar sempre, como eu digo, na origem de toda a riqueza está a cooperação voluntária, está o trabalho em prol de objetivos comuns. Objetivos de lucro, sim, de empreendedorismo, de colher o resultado do que se planta. Né? Colher individualmente, colher em grupo, em cooperação. Na feitura dos seus vídeos, eu reparo que você toma um cuidado importante. Você tem assim bastante critério para selecionar imagens e eu tenho observado isso. E ainda sobre esse vídeo que você colocou, no qual nós estamos tratando também entre outros assuntos, entre várias imagens. Depois você pode comentar aí as demais, mas eu achei significativa, por exemplo, o naufrágio do Medusa, né? Foi uma das imagens que você colocou, né? Onde houve realmente uma tragédia lá que se conta na época, e até os marujos, né, praticaram canibalismo e tal. É um certo reflexo da sociedade, muitas vezes. Me parece aquele microcosmo, né? Quando eu não sei se você já leu algo sobre isso, mas muitas pessoas dizem que naquela imagem você tem tipos de pessoas, né? Aquelas que estão acenando para um navio, outras que estão tentando impedir alguém de acenar, outras que já desistiram da vida, mas todos ali ainda sobrevivendo naquela jangada. Sim, claro, são imagens marcantes da nossa história, né? Da pintura, história da arte. O Kent Clark, que é o britânico, né, diz que a gente deveria ler a história dos povos não pela história política, não pela história econômica, não pela história social. Nós deveríamos abrir o livro da arte de cada povo para entender a história de cada povo. Eu discordo de Kent Clark nesse ponto, acho que, claro, entendo o ponto de vista dele, mas discordo. Não acho que a arte seja a essência de tudo. Mas há uma certa coincidência, se você for olhar, eu não sei pintar nada. O poeta nem pintor, ainda não sou compositor de música, gostaria de aprender a compor, mas não aprendi. Não sou sequer um artista, propriamente dito, não ensaio essa coisa do jogo das palavras, às vezes na literatura, mas não me considero um artista. Até porque as vaidades dos artistas elas são coisas colossais, assim, eu não chego a tanto. Não consigo ter essa vaidade toda. Mas voltando à questão do proposta por Clark e a questão que você colocou das imagens que eu faço a seleção, selecionar as imagens, ali naquele vídeo tinha umas 30 fotos. Isso de uma seleção de 170 que eu tinha feito, a partir de mais de 1000 que eu vi. Isso incluía fotografias e pinturas, principalmente pinturas. Uma das coisas que mais me chama a atenção e chama a atenção de todos os conservadores é a chamada pintura moderna, da arte moderna, e ela perde a referência daquela arte que comunica pelo olhar, que comunica pela postura que você viu naquele quadro, que ali são vários pessoas que comunicam, né, pela sua forma de estar olhando, de estar enxergando uma determinada situação, de estar vivendo ali. E isso começa lá, na Idade Média. Dürer, por exemplo, tem duas fotos dele, duas ou três, duas pinturas dele, inclusive de Jesus Cristo. O melhor pintor Jesus Cristo. Né? O Dürer ele inaugura isso, toda a Renascença italiana. E você vai logo para a Renascença holandesa, que é a mais forte de todas. É a mais impressionante. Antes ainda do impressionismo francês, que também é uma arte fantástica. A França
a França concentrada principalmente no século XIX, mas os holandeses antes disso, os flamengos, né? Vamos falar holandês, que é a forma, não é a forma mais correta, né? Vamos falar dos flamengos, que são o povo da Flandres, que é a parte sul dos Países Baixos, que hoje pertence à Bélgica, e a Holland, né? A Holanda, que é mais para o norte lá, que é hoje o Reino dos Países Baixos. Mas então, tem Rembrandt, tem tantos outros ali que também aproveitei, sempre aproveito nos meus vídeos. Você olha para um quadro e fica a refletir. Você reflete sobre a sua humanidade e refletir intimamente. Isso, Jorge Duby diz isso de uma maneira maravilhosa numa coleção que eu recomendo. Se você quiser descobrir o mundo, descubra lendo a história da vida privada, que é aquela coleção organizada por aqueles dois historiadores conservadores franceses, que é o Jorge Duby. Não tem só historiador conservador escrevendo no livro, mas o Philippe Arrier e o Jorge Duby fizeram essa coleção, e eles eram conservadores, eles têm uma visão conservadora da história, e eles contam realmente como é que isso foi surgindo. Essa questão da subjetividade, você não tinha subjetividade no greco-romano, Platão não há subjetividade, a subjetividade ela surge em Santo Agostinho, essa coisa do discurso íntimo, né? Eu me sinto assim diante de tal coisa. E isso vai ser obrado pela igreja, incrivelmente pela igreja. A igreja, ao longo de séculos e séculos, a igreja cristã ocidental, ela vai trabalhar isso no íntimo de cada vivente. E isso está nessa arte, desemboca nessa arte, desemboca no romantismo, no amor cortês, desemboca na livre escolha do cônjuge, que eu acho uma grande conquista da humanidade, porque aí vai se fundar uma família de verdade, vai se fundar uma família fundada não na imposição, mas na escolha livre, na busca pelo outro, a busca exógama também, isso é importantíssimo. Você vai buscar o diferente, vai buscar aquele que te completa, né? Geneticamente e em termos de personalidade também. Então, isso é muito rico. A arte faz parte disso. Então, não diria que você leia o livro de uma civilização apenas pela arte. Mas que exceção no mundo, né? O Ocidente que eu digo, do cristianismo, Europa. Quando eu digo Europa, estou falando do Brasil, porque nossa cultura é portuguesa, nossa cultura ibérica, né? Com todas as boas influências que recebeu, Portugal sempre esteve, a gente já falou disso aqui, Portugal sempre esteve aberto às influências, muito bem recebidas, africana, ameríndia, mas enfim, esse Ocidente, que coincidência, né, criou essa arte tão bela, essa arte tão comunicativa, tão expressiva do que nós sentimos. É como eu gosto de dizer no Evangelho segundo a Filosofia, meu livro, eu gosto de dizer, quem melhor filosofou sobre Deus? Michelangelo. O teto da Capela Sistina é a melhor filosofia que já foi, a melhor metafísica que já foi criada. Não há nenhum filósofo que tenha chegado perto de expressar. Todo mundo conhece aquela pintura, o teto da Capela Sistina no Vaticano, em que Deus está numa nuvem com anjos, cercado de anjos. É brinco que eu digo que ali se esclarece exatamente sobre a sexualidade dos anjos. O sexo dos anjos está ali. A expressão sexo dos anjos está muito bem descrita ali. Então, aquela pintura da Capela Sistina, ela é muito reveladora, porque ele dá a um homem, o Deus transmite ao homem um poder, aquele dedo indicador. E aquele homem ele está nu, no frontal. A gente se escandaliza hoje, mano. Naquela época, em 1500, isso não era um escândalo. A nudez era muito mais natural na Europa. Aquele mito, eles acharam as índias nuas. Sim, mas as europeias também andavam nuas naquela época. Todo mundo tomava banhos coletivos, homens e mulheres juntos, nus. Não tinha. A partir da Idade Moderna que as pessoas vão se vestir, e aí por razões que eu explico no livro também, eu não vou me estender aqui para explicar por que as pessoas passaram a se vestir. O desenvolvimento cultural é importante, mas
E benfazejo, por sinal. Não tenho nada contra, não. Sou, sou um antinaturista por natureza. Não acho que o naturismo venha quebrar algum paradigma. Bom, mas voltando ao texto da Capela Sistina, o que há de filosofia naquilo é que ela revela a pequena potência do homem. O homem tem uma pequena potência, muito pouco potente. É um grande, né? E há um pouco de. A forma como ele recebe de Deus isso é com um certo desalento. E isso eu tento passar no vídeo, porque às vezes os sacrifícios são tão intensos, às vezes é preciso sacrificar tanto. Mas nem por isso. A vida deixa de ser uma dádiva. Né? A vida não é de forma nenhuma um castigo. As provações que nos vêm são para nos provar que nós somos capazes. Que Deus nos deu essas capacidades. Deus não é uma crença. Eu sempre explico isso em filosofia. Filosofia é metafísica e é epistemologia. Epistemologia é causa e efeito. Metafísica é a busca da causa primária, a causa, a primeira. E Deus, evidentemente, é a causa primeira. Isso porque astrônomo hoje, e astrônomos ateus dizem, bom, não tem como não chamar Deus. No início do tempo, no início. Obviamente, é aquela questão que colocam, às vezes, eu fico tão sensibilizado, me apiedo da pessoa, como o Rousseau já dizia, né? O Rousseau falava em internar no manicômio, mas eu fico com pena da pessoa que diz assim, mas Deus criou o mundo, mas não interfere. Ora, quem pode o mais, pode o menos, é evidente que Deus interfere na vida de cada um de nós, né? Basta nós estarmos prontos para isso, estarmos preparados para isso, estarmos dispostos a isso. E a condição de pecador não nos impede, pelo contrário, nos leva a pedir de Deus o perdão, a orientação, né? Para que nos indique o bom caminho que nós temos de seguir. Né? Eu acho que, outra, não existe conquistar o conhecimento de Deus que nós conseguimos pela revelação do Verbo Jesus Cristo, pela forma como nós recebemos Jesus Cristo. Temos no Ocidente, forma como nós organizamos a fé cristã. Isso como disse um coreano uma vez, um coreano num jantar. Eu sempre guardo, está relatado isso no meu livro, no Evangelho segundo a Filosofia. Estava lá um jantar de negócios lá na Coreia do Sul e o coreano disse assim, olha, nós importamos tudo de você para ficar ricos, para a Coreia ficar rica, porque a Coreia ficou muito rica, a Coreia do Sul né? É muito rica hoje. Nós importamos a tecnologia, nós pensar, a organização. Mas nós importamos uma coisa que tinha que vir junto, o cristianismo. A Coreia do Sul se tornou cristã. Porque a eles imaginavam que sem o cristianismo isso não vai funcionar. E ele tem toda a razão. Né? Porque, como eu termino dizendo no vídeo, fé e confiança nos legaram tudo de melhor que recebemos. Todo o bem que recebemos de nossos antepassados foi baseado em fé e confiança. E sem fé, sem confiança, nós não deixaremos o bom legado aos nossos filhos. Em Hebreus, por exemplo, né, trata sobre isso no capítulo 11, sobre fé, né, que é essa ideia, essa crença, as coisas que não se veem, e com a certeza de que elas são fatuais, que elas são palpáveis. Não, Né? e agora, isso na época que foi escrito o Antigo Testamento, né? Agora, é, escrito o Antigo e o Novo. Hoje nós sabemos que sim, hoje nós vemos. Hoje tem fotografia do Big Bang. Né? Nós temos os nossos telescópios. E os nossos telescópios mostram que Deus existe. Eles provam que Deus existe. Porque dizer, como alguns ateus dizem, foi o acaso. Não, acaso é o nome que vocês estão dando para Deus. Dar o nome de Deus, chamar de acaso. Né?
O acaso supõe uma crença extraordinária, realmente, né? Porque aí seria tudo por acaso, só sorte, né? Esse povo, esse povo gosta de sortes. Eu costumo dizer, quem não acredita em Deus acredita em qualquer coisa. Eu não tô como esse povo tem crendice, esse povo que não acredita em Deus, é isso. Verdade. A fé e a razão nos levam a Deus. Muito bem. Aurélio, já chegando ao finalzinho, mas dá tempo de você divulgar suas redes sociais. Tanta coisa, olha, deu vontade de comentar mais, mas vamos deixar para as outras vezes restantes. Assim, tem uma coisa que me ocorreu rapidamente, mas antes das redes sociais, cartas, uma carta aos jovens, conselhos aos jovens. Você conseguiu aconselhar de alguma maneira esse pessoal que estava aqui do Guaidó? Não, o Guaidó não precisa aconselhar, porque eu acho que eles receberam o melhor conselho possível. A gente conversou sobre isso, né? Que é sentir na pele o que é essa utopia, o que é ser vítima de um ideal feito por gente da pior espécie, enganou um povo inteiro com essa ideia de, vamos ter o leite e mel agora. Então, eu acho que eles têm lições a nos dar também. Os refugiados venezuelanos, nós temos 300 mil, talvez, refugiados venezuelanos no Brasil, 50 mil só em Boa Vista. Eles têm lições a nos dar. Eu conheci alguns e vou conversar com alguns deles em meu canal, prometo isso. Tá? Prometo falar com o pessoal da embaixada também no meu canal. Porque nós temos que revelar ao brasileiro como é isso. O brasileiro nunca viu nada parecido. O brasileiro de hoje nunca viu nada parecido. Qual foi a última guerra civil do Brasil? Qual foi a última guerra que o Brasil se envolveu? Do Paraguai. Ah, sim, teve a Segunda Guerra e tal, mas foi lá, não foi aqui. Hã? Então, acho que Pernambuco foi a Confederação do Equador, depois disso Equador. não teve mais nada. Porque você, o João Pessoa e tal. Sim, gente, peraí, foi um restaurante, o cara lá deu um tiro, acabou. Não teve esse conflito todo. É? A gente não. Teve guerra, assim. Você já viu que era lá fora a guerra? Guerra lá fora. Guerra vira os outros. Sim, só aproveitando já falando, então, para encerrar, lembra, esse vídeo está no meu canal no YouTube, Aurélio Chome. Isso. Aurélio. AURELIO Schomer, SCHO, 2 M's ER. Dê uma passada lá, vale a pena, carta a um jovem. Muito bom. Aurélio, muito obrigado pela sua contribuição e, se Deus quiser, sábado que vem tem mais aí das suas experiências, de tudo que você tem visto aí na sua vida e nos demais também. Obrigado, Jacaúna, obrigado, ouvintes da Mata, obrigado sempre ao querido povo de Pernambuco, que eu gosto muito, tenho muita saudade de vocês todos.